Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje é um dia muito feliz. Eu sei que está um pouquinho quente, mas, como já foi avisado, né, a gente está com um problema no sistema de ar-condicionado. Mas, independentemente disso, eu vim aqui na frente só para apresentar o pregador dessa manhã. Antes de ser pastor, ele é meu tio também, irmão do meu pai, o pastor Adalberto Azevedo. Já foi pastor dessa igreja, quando nem tinha esse prédio ainda, né? E agora está lá em Sobradinho, né, pastoreando algumas igrejas lá. E estou muito feliz, né, de ter meu tio hoje aqui pregando para a gente. E é isso, a palavra está com o senhor agora. Sempre um momento de orgulho e de alegria imensa poder retornar a essa casa. Quero cumprimentar todos. Tenho a honra de ter começado a construção dessa igreja e depois ela foi concluída aí através do pastor Paulo. Então, conheço boa parte dos irmãos. Hoje também estamos vindo aqui queria saudar o pastor William. Então, imaginava que ele estivesse aqui hoje conosco, a sua esposa, a sua família. Quero cumprimentar a Yasmin. A Yasmin, ela vai ser batizada hoje, minha sobrinha também. Cumprimentar o Túlio e a Júlia. E agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de poder chegar aqui para estarmos juntos nessa manhã. Então, hoje é o dia do pastor. Quero cumprimentar os colegas que estão aqui presentes, o William, que está ausente, e todos os demais pastores. Deus continue cuidando de cada um. É um privilégio imenso ser pastor dessa igreja. E a gente, ao invés de a gente reclamar de alguma coisa, a gente só agradece, porque consideramos isso uma grande honra e um grande privilégio. Hoje eu estava imaginando comigo mesmo, hoje é o dia do pastor, e é o dia do batismo da minha sobrinha, Yasmin, o que nós poderíamos falar aqui hoje. E eu pensei que poderíamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi também foi pastor, ele era pastor. E então é uma ocasião em que nós podíamos explorar um pouco a respeito da vida desse pastor chamado Davi. A Bíblia, então, para começar, eu queria convidá-los para, se você tem a sua Bíblia aí, o seu dispositivo, pode abrir 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Vamos considerar primeiramente esse verso da palavra de Deus. Todos conseguiram achar aí? 1 Samuel 13 e o versículo 14. As pessoas que estão aí atrás estão podendo me ouvir bem? Amém. Primeiro Samuel 13, versículo 14. Então, porém, agora disse Samuel a Saul: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ora, irmãos e irmãs, aqui estamos diante de um impasse imenso, porque há uma substituição aqui de um pastor por outro pastor. Então, esse primeiro pastor foi substituído porque ele não se qualificou, ele não tinha um coração de pastor. Ele estava pastor e, então, devido às dificuldades próprias dele de gerir a função, então Deus falou: o Senhor já tem escolhido um outro para ficar no seu lugar. Então, a mensagem foi clara, a mensagem foi direta. Os profetas falavam sempre assim, diretamente. E então, ao falar sobre isso, Samuel destaca na vida de Davi um aspecto que é o aspecto mais excelente de todos da vida dele,
é exatamente um elogio que ele recebe já de antemão. Esse elogio que ele recebe não vem de homens, mas vem do próprio Deus. Diz: agora eu tenho escolhido um homem. Agora sim eu escolhi um homem. E poderia ser você também uma mulher. Eu escolhi uma mulher. E qual a característica principal? A característica dela principal e fundamental é uma só. É que ela tem um coração segundo o meu coração. Então, o que as implicações e o que significa esse fato de dizer que o homem tem um coração segundo o coração de Deus, que a mulher tem esse coração segundo o coração de Deus? Aliás, lembrando, irmãos e irmãs, quando Deus menciona aqui que tinha escolhido um homem segundo o seu coração, na verdade, Davi nesse tempo ainda era um adolescente. Nessa época ele ainda era adolescente. E então Deus havia escolhido um adolescente segundo o coração dele. Será que é possível, irmão, você ser uma criança ou um adolescente, em todas as etapas da sua vida, você ter um coração segundo o coração de Deus? É possível, porque aqui está escrito isso. Agora, o que significa então esse aspecto de ter o coração segundo o coração de Deus? Porque interessante, porque eu já vi pessoas dizer assim: olha, pastor, quando Deus falou isso, Davi ainda não tinha cometido aquele pecado, aquelas faltas que ele cometeu lá. Naquele tempo ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu disse para ele: irmão, você não tente interpretar a Bíblia de acordo com as letras pretas no papel branco, irmão. O senhor já fez uma avaliação completa desse tema para você fazer tal declaração? Ele deixou de ser homem segundo o coração de Deus porque cometeu a falha lá e o pecado? Absolutamente negativo que não. Ele continuou sendo esse homem segundo o coração de Deus, ou porque Deus não julga as coisas de acordo com a forma como nós fazemos. Deus não julga de acordo conosco, a nossa visão é limitada. Ele tem um entendimento infinitamente superior e maior. E quando ele faz uma declaração é porque aquilo corresponde com as realidades e as verdades que ele já sabe que existe ali. Então, agora, depois que a mensagem veio para Saul, imediatamente Samuel recebe a outra mensagem. E diz: agora você vai até a casa de Samuel, a casa de Jessé. Você agora vai até a casa do Jessé para que você possa lá ungir o homem que eu escolhi. E então ele, todo receoso, todo preocupado, porque tinha medo da reação de Saul, ele vai até a casa de Jessé. E ao chegar, tem aquele susto imenso, um profeta chegando da dimensão de Samuel, um homem poderoso. E então a família de Jessé assusta com a chegada dele. E ele diz: não, eu vim aqui para fazer uma celebração, para fazer aqui um sacrifício. E então mandou que Jessé preparasse os seus filhos para que eles fossem apresentados. E então Jessé imediatamente providenciou para que os seus filhos preparassem e viesse à presença do profeta. O irmão Samuel era o maior homem que existia naquela época. E então, quando os homens chegaram, quando os filhos de Jessé chegaram, o primeiro deles se apresentou, chamava Eliabe, o primogênito. E então, quando Samuel colocou o olho em Eliabe, imediatamente ele disse: aqui está o homem. Esse é o homem, esse é o escolhido do Senhor. Ele falou isso no seu coração. E imediatamente, irmãos, a mensagem de Deus chegou ao coração deles: não, Samuel, esse não é o homem. Porque ele tinha um porte de rei, ele era um homem nobre, alto, bonito, assim que nem eu. Então esse é o rei, não tem jeito. Mas aí, irmãos, o profeta Deus disse: não, não é esse não. E então veio o segundo homem, o segundo, e ele, impressionado com o segundo, porque todos eram príncipes, os filhos de Jessé
eram todos homens, todos príncipes homens, aparentemente preparados, prontos. E então ele viu o segundo, ele se animou com o segundo. E Deus disse para ele: não, ainda não é esse, Samuel. E veio o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto. Todos eles homens, rapazes bonitos, rapazes formosos, com porte real e tudo. Ele falou: não, nenhum desses eu escolhi. E então Samuel ficou bem desanimado, irmão. Peraí, mas o Senhor me mandou aqui para ungir um dos filhos de Samuel, um dos filhos de Jessé, e agora o Senhor disse que nenhum deles serve. E então Samuel ficou bem frustrado e disse para Jessé, mas espera aí, mas acabaram seus filhos? Acabaram seus filhos? Não estou entendendo o que está acontecendo. E Samuel os Jessé disse: acabaram. Opa, não, acabou não, ainda tem um, eu esqueci. Esse está no campo, está lá cuidando de ovelha, tem um garoto ainda. Então, irmãos, agora você percebe que dentro da tipologia, Davi aparece como um tipo de Jesus Cristo. Um dos maiores tipos de Jesus Cristo, irmãos, está na pessoa de Davi. Em vários aspectos, você vai ver isso. O primeiro deles é que quando Jesus apareceu, ele apareceu como uma pessoa desprezada, como uma pessoa que era esquecida, que não era valorizada. Ele apareceu como um homem simples, como um homem qualquer, filho de um carpinteiro. E Davi aparece desse mesmo jeito, rejeitado. Ele nem sequer foi lembrado pelo pai, nem sequer nenhuma consideração foi dada a ele, mas ele era o homem que Deus estava olhando lá de cima para ser o seu rei. E finalmente, irmãos, Samuel, dada a surpresa, a grande surpresa de saber que ainda havia esse menino fora, então é dito o seguinte: então manda chamá-lo imediatamente, ordenou Samuel. Manda chamá-lo imediatamente, porque nós não iremos fazer nada aqui enquanto ele não chegar. Ele é o centro da festa. Enquanto ele não chegar, não vai acontecer nada aqui. Vamos esperar. Manda chamá-lo. E finalmente, irmãos, apareceu Davi. E o testemunho que a Bíblia dá sobre Davi é o seguinte: então, respondeu um dos jovens: eu tenho visto teu filho de Jessé, o belemita, que sabe. Bom, aqui eles eram um rapaz de gentil presença, mas o Senhor era com ele, um rapaz ruivo, o mais baixo dos 7. E então, fisicamente o menos recomendável para ser o rei. Então, você imagina, irmãos, que a diferença de Saul para Davi está exatamente nisso, porque quando Davi chegou, todo o povo aclamou e disse: olha, esse é rei, porque ele era o mais alto de todos, ele era o mais bonito de todos. E então o ser humano traz dentro de si essa fraqueza de olhar a aparência, de olhar o aspecto exterior. Então, se não agradar o aspecto externo, talvez já existe uma rejeição natural pela pessoa. Mas quando agrada, já existe uma aceitação natural. E nisso está o problema. A confusão que muita gente tem se envolvido exatamente por esse aspecto. Porque os bandidos hoje chegam para você de gravata, bonitos, bem penteados, elegantes, e você: não, isso é gente boa, a cara dele é de gente boa. Então, nós confundimos as coisas, porque a nossa leitura é uma leitura superficial, uma leitura externa. E isso tem criado dificuldade. Saul foi aclamado, mas Davi ele teve que conquistar um espaço dele. Essa é a questão. Aquelas pessoas talentosas, às vezes são talento, têm qualidades, têm qualificações, mas porque falta alguma coisa nele, ele precisa conquistar o seu espaço. Ele precisa mostrar primeiro que ele é a pessoa certa, que ele é adequado, que ele está pronto, que ele está preparado. Então, isso aconteceu com Davi. Agora, depois que Jessé definiu que ele e ungiu para ser o rei de Israel, ele então entrou na maior
dificuldade que ele poderia enfrentar na sua vida. E a vida dele já tinha sido muito difícil até ali. Mas agora ele ia enfrentar as dificuldades ainda muito maiores depois disso. Mas espera aí, mas Deus me chamou, Deus, fui ungido, fui batizado, estou na igreja. Como é que todos esses problemas podem estar acontecendo comigo? Como é que todas essas dificuldades podem vir à minha vida? Por quê? Será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou na igreja errada? Por que todas essas provações estão vindo à minha vida? Então, irmãos, as pessoas eventualmente podem avaliar dentro desse ponto de vista. Mas vamos aqui. Quanto tempo levou para que Davi, de fato, se tornasse um rei de Israel? Desde que ele foi ungido por Samuel. Quanto tempo levou? Olha, irmão, nós somos ungidos. O batismo é uma unção. Nós somos separados, nós estamos preparados. Deus, a Bíblia diz o que? Apocalipse 1,6 diz que nós somos constituídos reis e sacerdotes. Mas reis sem trono ainda. Nós ainda não sentamos no trono, porque vamos sentar depois, mas não chegou a hora ainda de sentar. Mas você pode se tornar uma pessoa impaciente, uma pessoa infeliz, porque Deus prometeu coisas para você, mas isso parece estar demorando muito para se cumprir. E agora Davi, irmãos, ele foi ungido para ser rei, mas agora, onde está o trono dele? Onde está o trono para ele sentar? Não havia trono. E então ele ficou esperando um ano para ver se aparecia o trono, e esse trono não veio. E ele esperou mais um ano e nada. E mais um ano, e ficou esperando anos e anos e anos. Irmãos, Davi só foi sentar no trono depois de uns 15 a 18 anos depois da unção. Então você é um candidato a sentar no trono, mas até lá existe ainda um caminho a percorrer. A gente imagina, irmão, que as coisas são assim tão fáceis, mas Deus não foi Deus que me ungiu? Por que essa demora? Por que eu tenho que lutar tanto? Por que tanta essa dificuldade? Então Davi, irmãos, ele soube esperar, e ele permaneceu esperando por 15, 16, 17 anos, não sabemos exatamente, mas é nessa faixa, até que ele pudesse de fato sentar no trono, como Deus havia dito para ele. Então, Davi se destaca primeiramente por ser uma pessoa extremamente paciente. Então você começa a entender que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então ele é uma pessoa paciente. Mas antes dele ser escolhido rei, irmãos, Davi cuidava de ovelhas. As ovelhas do seu pai, ele que cuidava. Portanto, Deus está preparando ele para ele ser pastor depois. Primeiramente, cuidando de ovelhas. Agora, irmãos, ele cuidava de ovelhas. O que motivava Davi a cuidar de ovelhas? Será que ele estava cuidando das ovelhas porque ele era obrigado a cuidar, porque o pai obrigava ele a trabalhar lá, a ficar apacentando aquelas ovelhas o dia inteiro, no sol quente, procurando comida para essas ovelhas? O que levava Davi a cuidar dessas ovelhas? Irmãos, é uma coisa simples você entender. A Bíblia diz que quando o leão veio atacar as ovelhas, Davi partiu para cima do leão, irmãos, e matou o leão. Agora eu pergunto, como é que um jovem sozinho no campo enfrenta o leão? Arrisca a vida por causa de uma ovelha? O que vocês acham? Qual a motivação que levava Davi a cuidar das ovelhas? Irmãos, amor. Ele estava pronto para dar vida pelas ovelhas. E agora, mais uma vez, aparece Davi como um tipo de Jesus Cristo, irmão. Aquele que deu a vida pelas ovelhas. E agora você vai saber a grandeza de Davi, o quanto Davi é grande. O urso veio atacar as ovelhas e ele enfrentou sozinho, irmão. Ele não temeu pela vida. Ora, ele não fazia o trabalho obrigado, ele não fazia porque ele queria apenas... Ele podia facilmente ainda, irmão, dizer, olha, o leão veio, aí eu corri. Ou dizer para o pai dele, ó pai, o leão atacou as ovelhas, infelizmente, e matou aí. Não, ele poderia justificar facilmente. Ele não precisava enfrentar, mas ele enfrentou. E agora você sabe por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque
Paulo disse que aquele que não tem amor é como um sino que retine. Ele não significa nada para Deus, nada. Se você não tem amor, então você não é nada. Eu não sou nada. Aquilo que você faz, se não é por amor, então você não está fazendo absolutamente nada, nada, nada nessa vida. E o que você espera receber de Deus? E a tua Bíblia diz, irmãos, que Davi foi avançando, foi se fortalecendo, foi se tornando cada vez mais nessa pessoa, foi revelando a pessoa dele. Ninguém conhecia Davi, ninguém sabia de fato quem era ele, mas agora está sendo revelado, Deus está revelando quem ele é. E por que ele disse que ele é o homem segundo o seu coração? A Bíblia diz que ele, interessante, irmãos, quando precisava de alguém para cantar, ele estava lá. Ele era o maior cantor de Israel, o melhor compositor, compôs a maioria dos hinos, eternizou. Por quê? Porque ele ficava cuidando das ovelhas e meditando na grandiosidade de Deus, nas noites estreladas. Então ali estava ele em reflexão e meditação, e ele então, irmão, se tornou o homem que sabia cantar, e a Bíblia diz que ele sabia também tocar. O que significa saber tocar? Saber tocar, irmão, significa que ele faz bem tudo. Ele tocava, irmão, não era um berimbau, um instrumento de uma corda só. Ele tocava a harpa, um instrumento de 10 cordas. Um dos instrumentos mais difíceis que existe de tocar, Davi tocava de forma maravilhosa. Quando Saul estava atormentado, irmãos, os espíritos maus, Davi chegava e dedilhava a sua harpa, e o coração de Saul se acalmava, e tudo se acalmava. Então era um homem completamente preparado, irmãos, para atender qualquer situação, qualquer luta, qualquer dificuldade. Ele estava pronto, preparado. Quando ele chegou e que os filhos de Israel estavam acuados diante do gigante Golias, ainda na idade jovem, ele chegou e ficou desapontado de ver que o exército inteiro de Deus estava lá acuado, estava lá com medo. E ele se sentiu, irmãos, sentiu mal ao ver aquele cenário de derrota, aquele cenário vergonhoso de derrota. E ele falou, mas por que este homem está afrontando os exércitos do Deus vivo? Por quê? Porque falta aqui, irmão, um homem. E ele se apresentou e diz, olha, eu quero lutar com o gigante. E o rei Saul falou, peraí, rapaz, você ainda é um rapazinho, ainda novo, ele é um cara já experimentado, um cara poderoso, você não tem condição nenhuma de enfrentar ele. E então ele respondeu, olha, meu rei Saul, ele respeitava o rei Saul muito, o leão veio atacar minhas ovelhas, e eu matei o leão. Olha, irmão, ele já tinha um antecedente. Ninguém aparece assim do nada, não. Você tem que estar preparado, irmãos. Não enfrente a situação se você não está preparado. Davi enfrentou porque ele estava preparado. Veio um urso, eu matei o urso. E eu vou cortar a cabeça desse gigante. Pronto, irmãos, ele estava pronto. Ele tinha o respaldo da sua experiência passada e a certeza da sua confiança, da sua fé no Deus que ele servia. E ele atacou e ele acabou com aquela vergonha aquele dia. Que é uma vergonha, um vexame imenso, irmão, um exército inteiro do povo de Deus acuado, com medo. E ele resolveu esse problema lá. Quem é que libertou, irmãos, dos nossos inimigos? Quem é que liberta? Quem é que derrotou o valente? Quem é que destruiu e abateu o valente? Quando todos estavam acuados? Jesus Cristo. Davi é um tipo dele. Esse é o homem que Deus disse, segundo o meu coração. Era um homem diferente, ele não era igual a todo mundo, irmãos. Ele era um homem totalmente diferenciado. Se fosse mulher, seria a mesma coisa. A Bíblia diz então que ele era valente, irmãos, e que ele não se sentia acuado e nem atemorizado por nada. Nada o abatia. Se o exército inteiro me enfrentar, eu não temerei, ele disse.
ele estivesse sozinho, o exército inteiro enfrentasse. Então, é o homem daquele momento, e é o homem de hoje, que precisa hoje. Hoje, irmão, às vezes qualquer coisa nós estamos perturbados, qualquer coisa estamos acuados, qualquer coisa estamos acovardados, estamos reclamando, murmurando, estamos preocupados, estamos tensos. Hoje, os psicólogos que estão aqui presentes sabem, irmãos, que a partir do ano que vem, a doença número 1 do mundo é a depressão. Essas questões mentais, essas questões decorrentes da mente humana. E então agora a Bíblia diz que Davi, irmãos, ele é um homem valente, ele é um homem que pensava sempre de maneira forte, corajosa, porque ele contava e sabia que havia do seu lado alguém muito maior para ajudá-lo, para assisti-lo. Ele era um homem animado, irmãos, diz a Bíblia, uma das características maravilhosas de Davi, de saber por que ele era homem segundo o coração de Deus. Ele estava sempre animado, não tinha hora, não tinha tempo, se é com chuva ou se é com sol, se é à noite, se é de dia, qualquer que seja a situação, você chamou Davi, vamos ali, vamos para aquela guerra. Davi estava pronto para ir, irmão, ele estava sempre animado. É aquela pessoa que todo mundo sente bem perto dela. Não existe negócio de cara baixa, de baixar olho, não, irmãos. Ele olhava, ele estava feliz, ele estava contente, ele já tinha experimentado de tudo na vida, então tudo para ele era ganho, ele não considerava nada como perda. Esse é o aspecto fundamental do caráter grandioso e maravilhoso de Davi, irmãos. E ele era o homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz que Deus o chamou para ser um homem de guerra. Foi para isso que ele foi chamado. Ele tinha que combater os inimigos. Essa é uma missão difícil. Mas enquanto ele estava combatendo os inimigos, ele estava sendo combatido também. Irmão Saul andava atrás dele para matá-lo em todos os lugares. E a Bíblia diz que ele teve a oportunidade, irmão, várias vezes de matar Saul. Ora, irmãos, ele já era o rei ungido. Ele podia muito bem acabar com aquela história logo. Está demorando demais, essa perturbação está muito grande. Vou matar esse homem logo. Não, irmão. Davi esperou aí uns 15, 16 anos, suportando toda a afronta que via de Saul, todos os ataques. E ele nunca levantou uma palha, uma mão contra esse rei. Pelo contrário, ele disse, eu poderia agir contra o ungido de Deus. Então ele tinha a visão, irmãos, espiritual que nós hoje, no século XX, perdemos. Hoje nós enfrentamos de forma grosseira, às vezes, os líderes, os pastores que Deus coloca diante de nós desprezamos e nós levantamos contra eles, e se possível, eu já vi gente ameaçando até de morte. Então, Davi não tinha, irmãos, esse espírito. Ele considerava, ele respeitava, e ele entendia as falhas de Saul, mas o respeitava porque Deus o havia escolhido para ser, primeiramente, o rei, mesmo que agora o tivesse rejeitado. Ele tinha palavras firmes, irmãos, e ele disse que ele era sisudo em palavra. Então, logo ele tinha palavra firme, ele não mudava a sua palavra, porque mudava a circunstância. Porque tem gente que você conversa com ele dentro de uma circunstância, ele fala uma coisa, depois vira as costas, ele já fala outra. Então, isso tudo é a revelação do caráter de cada pessoa, irmão. As pessoas, esse item valioso que está em extinção, o caráter. Meu irmão, me lembrei agora do meu irmão, ele fez um negócio, ele era corretor, e morava no Rio de Janeiro, e fez um corretor lá, e vendeu lá um apartamento para um amigo, uma pessoa lá, não era amigo dele, vendeu. E então chegou um amigo dele, quando soube desse apartamento, que ele estava tão interessado, falou, rapaz, você tem um apartamento e eu estou querendo esse apartamento. Falou, qual? Tal. Ele disse, não, esse eu já vendi. Ué, vendeu como? E aí, ele queria saber, você já passou o documento do apartamento? Ele falou, não. Então é o seguinte, eu vou te dar 30% a mais do valor do apartamento, porque eu quero esse apartamento. 30% a mais de comissão para você. Aí meu irmão respondeu para ele e disse assim, olha, rapaz, eu já vendi esse apartamento. Ele falou, não, rapaz,
Você vendeu de boca, não tem problema. Você não passou documento, eu estou interessado, eu vou te dar 30% a mais do valor desse apartamento. Ele falou, rapaz, você não entendeu ainda. Eu vendi o apartamento, eu dei minha palavra para ele. Falei, rapaz, você deu a palavra, isso não quer dizer nada. Você só deu a palavra, você não passou o documento ainda. Ele falou, não, eu dei a minha palavra e ela é suficiente. Eu não posso mudar, voltar atrás. Eu já dei a palavra. Eu já vendi para ele. Então, irmão, essas são características que são extremamente valiosas diante de Deus quando você valoriza a sua palavra, quando você honra você mesmo e o que você diz, o que você faz. De gentil presença, simpático, apesar de ser um homem de guerra, apesar de ser o primeiro entre 10.000, não é isso? Não é Jesus, não é essa pessoa, pois Davi também era. As mulheres cantavam, Davi matou seus 10 milhares. Então, apesar de tudo isso, irmãos, era um homem gentil. Ele sabia ser gentil com as pessoas. Era uma pessoa carinhosa com as pessoas. Ele não trazia grosseria dele, o fato dele ser um homem de guerra. Ele era um homem gentil. E então você sabe. E quando você sabe outra característica, que não damos conta de citar todas. É impossível citar todas as características de Davi. Mas vou citar apenas mais duas para terminar. Quando o seu maior inimigo morreu, foi abatido na batalha, Saul morreu ferido, traspassado, irmão. Um homem de Deus foi traspassado entre os incircuncisos, diz a Bíblia. O homem que tinha um futuro grandioso, maravilhoso, acabou numa batalha, numa guerra. E Davi compreendeu isso, irmão. Davi soube da morte de Saul, o seu grande inimigo. Por isso que Davi chorou copiosamente. Você chora quando seus inimigos morrem ou você se alegra quando eles morrem? O que você pensa, irmãos, quando os soldados matam os bandidos? Você diz, olha, um bandido a menos, graças a Deus. Não é isso que muita gente diz? Um bandido a menos, graças a Deus. Mas, irmão, você esqueceu que aquele bandido poderia se converter um dia? O pastor Paulo Matos, irmãos, foi bandido. Traficante, procurado lá, trocou tiro com a polícia do Rio de Janeiro, se tornou um dos maiores pastores dessa igreja. E se ele tivesse morrido na troca de tiros? Você vai dizer, graças a Deus, menos um bandido. Então, irmãos, o fato dele amar os inimigos, dele não querer o mal dos inimigos, é mais uma revelação de que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, irmão, o que é que nós estamos precisando hoje? E o que é que precisava no passado? De homens e mulheres segundo o coração de Deus. Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ser feitos novas criaturas. Pudéssemos ser semelhantes a Ele. Nós temos um mundo aí que a gente está olhando, que a gente está copiando, irmãos, mas a Bíblia diz que nós devemos olhar atentamente o autor e o consumador da nossa fé, para que nós sejamos transformados segundo a sua imagem, a sua semelhança. E eu quero falar apenas da uma última característica, porque não esgota as características de Davi, como homem segundo o coração de Deus, são inesgotáveis. Mas cito apenas mais uma. Quando Davi foi apanhado, e a cidade que ele havia escolhido morar, Ziklag, os inimigos chegaram e botaram fogo na cidade. E levaram as suas esposas, levaram os seus filhos, e levaram as esposas dos seus soldados, 400 soldados, e os filhos dos 400 soldados. E Davi, então, irmão, ficou só naquele momento. Os soldados falaram em matá-lo ali, a traição, os 400 soldados falaram em matá-lo por causa das suas mulheres, dos seus filhos. E então a Bíblia diz, irmãos, que Davi naquele momento ficou só. Estava sozinho. E naquele momento, irmãos, ele só diz que ele se voltou para Deus, porque o único caminho, irmãos, e o único que nunca nos deixa só, Jesus falou, o meu Pai não tem me deixado só. Todos vocês vão me abandonar, mas o meu Pai não tem me deixado só. Davi ficou só. E naquele momento, irmãos, ele consultou a Deus, e Deus falou com ele, o fortaleceu e disse, segue atrás das suas esposas, vá atrás dos seus filhos,
que você vai recuperá-los todos. E ele foi, e levantou-se novamente, irmão, da pior crise, uma das piores crises da sua vida. Irmão, quantas crises você já viveu? Quantas crises você vive? Sabe, irmãos, que todas elas são crises passageiras. Todas elas podem ser superadas se você espelhar, olhar para Davi. Se você estudar um pouco mais a história da vida de Davi, você vai estar preparado para enfrentar essas e outras crises muito maiores do que aquelas que você já enfrentou. Portanto, irmãos, Davi terminou a sua vida falando profeticamente e desejando profeticamente, quando ele disse assim, que ele esperava uma manhã sem nuvens, que o justo aguarda e espera por essa manhã. Que você coloque também em seu coração essa manhã, onde todos os problemas vão passar, todas as lutas e dificuldades terão sido superadas, e Deus vai estar enxugando de cada olho as lágrimas que foram derramadas, vai estar preenchendo de eternidade sua vida e seu coração, de alegria, alegria perpétua, coroará vossas cabeças, suas cabeças. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, se nós permanecermos até o fim, se nós perseverarmos caminhando até o fim. Minha querida sobrinha, é isso que eu quero para você também. Estou muito feliz e orgulhoso hoje de estar aqui com você. Você é linda, você é maravilhosa. Deus é engrandecido por você estar aqui hoje. Então, eu queria que ela viesse aqui à frente, a Yasmin. Vou fazer aqui umas perguntinhas para você me responda, querida. Você crê que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que é a norma única de fé para nós? Sim. Você promete que vai separar algum tempo diário para estudar a palavra de Deus? Sim. Você crê na morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário e crê que pelo sangue que ele derramou, você obteve o perdão dos seus pecados e a promessa da vida eterna? Sim. Você crê na bem-aventurada promessa da segunda vinda de Cristo? E é o seu desejo se preparar para esse momento glorioso? Você deseja ajudar também outras pessoas a se prepararem? Você crê que os 10 mandamentos da lei de Deus ainda estão em vigor, incluindo o 4º mandamento que requer a observância do 7º dia, como o sábado do Senhor? Amém? Você crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? E que você tem que cuidar dele? Evitar tudo aquilo que possa danificar e prejudicar o corpo? Amém? Você deseja ser membro da Igreja Adventista do 7º dia mundial? Deseja ser membro da Igreja Adventista que dá asa norte? Sim? Amém? Então, irmãos, havendo respondido afirmativamente os principais pontos do voto, então ela está qualificada para ser batizada. Então, eu quero agora ver quantos aqui da igreja estão de acordo que ela então seja batizada e que estão alegres com a decisão dela. Deus seja louvado e engrandecido. Então, agora eu quero fazer uma oração com você, querida. Curvemos a cabeça. Todos os louvores, Senhor, e toda a honra e glória sejam dadas a Ti, como o único Senhor, único Criador, Salvador, Consolador de todo o gênero humano. Graças damos porque o Teu povo festivamente está reunido essa manhã para adorar unicamente a Ti, para prestar culto, para prestar gratidão e para se apresentarem como o Teu povo aqui. Que a Tua bênção agora, Senhor, repouse poderosamente sobre a vida desta Tua querida filha aqui, Yasmin. O Senhor a trouxe de longe para que ela pudesse estar aqui hoje, pudesse receber também a unção, como Davi foi ungido, para ser uma menina e uma mulher segundo o Teu coração. Continue, Senhor, cuidando da Yasmin, fazendo com que ela prospere e cresça cada dia, através das muitas experiências que o Senhor vai permitir que ela passe. Abençoe de forma também especial os seus pais, Túlio
e a Júlia, para que tenham todo o cuidado com ela, para que possa legar a ela o melhor, dar a ela sempre o melhor. Nós entregamos a Ti agradecidos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Hoje eu decidi, não quero mais viver sem Ti. Quanto tempo caminhei sem um rumo a seguir. Busquei consolo em coisas tão banais, com medo de ser rejeitado. Foi quando eu percebi que o mundo é temporário e que o céu é a eternidade. Não quero ser humano qualquer. Quero ser o que o Senhor me disser. Ser tua luz, ser teu sem ser eu. Nascerei de novo para viver só por Ti. Não rasgo minhas vestes apenas, mas sim rasgo o meu coração. Preciso mudar e com o Senhor conseguirei. Não posso mais ficar assim como estou, sem nenhum valor e longe do Senhor. Não quero ser humano qualquer. Quero ser o que o Senhor me disser. Ser tua luz, ser teu sem ser eu. Nascerei de novo para viver só por Ti. Não quero ser humano qualquer. Quero ser o que o Senhor me disser. Ser tua luz, ser teu sem ser eu. Nascerei de novo para viver Só por Ti. Só por Ti. Só por Ti. Só por Ti.
Minha querida Yasmin, minha querida sobrinha, na idade mais bonita da sua vida, você decide vir voluntariamente para se entregar, assim também como Jesus veio voluntariamente para se entregar por você. E agora, para que você tenha vida abundante, segundo a vontade do Mestre, para a salvação, para que seu nome permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro. Como ministro do Evangelho, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aliás, peço desculpas aí aos desbravadores para poder chamá-los para estar aqui junto. Por favor, mas mesmo agora vocês podem vir. Os desbravadores, por favor, venham aqui cumprimentar a Yasmin. Todos os desbravadores aqui da igreja podem vir cumprimentá-la aqui à frente. Vocês já podiam ter vindo aqui. Os pais, por favor, também têm que estar aqui perto aqui da Yasmin, para dar um beijo na Yasmin aqui. Júlia, vê se dá para alcançar aí. Túlio. Tinha mais alguém? Tem mais aí? Toda a família da Yasmin, por favor, vem aqui também cumprimentá-la. A família da Yasmin, que está aqui. Parece que eu vi a Annelise aí. Abre, meus irmãos, que há alegria no céu. Depois que eu terminar aqui, ou... Tá. Jesus falou que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ô, querida. Então a igreja tem que sentir com o coração de Deus ao receber seus filhos, novos irmãos. Essa é uma festa, é um momento de festa especial. Aí. Daniel. Tudo bem? Como é que tá? Vem cá. Tudo bem? Tá bom. Bom dia, tudo bem? Tá bonito, rapaz? Tá bonito? Você quer entrar aqui? Tá aí, rapaz? Você tá aqui? Ué, parabéns. Ué, você também tá aí? Que maravilha! Que maravilha! Então, hoje, irmãos, a festa da Yasmin. E então vamos dar oportunidade para que essa festa termine. Peça paciência um pouquinho de todos vocês. Vou passar aqui o microfone para o diretor do clube. Eu queria dizer que a gente fica muito contente pelo batismo da Yasmin. E agora, nesse momento, nós vamos entregar para ela o distintivo que eu considero o mais importante de todos. Eu vou pedir para a Isabelle vir aqui na minha frente rapidinho. Isabelle, a Isabelle é uma líder, ela tem... Vocês estão vendo que ela é bem mais condecorada do que eu, mas eu tenho certeza que todos os distintivos que ela tem aqui, o mais importante é esse pretinho aqui, que é o distintivo de batismo dos bravadores. Irmãos, assim como para nós o mais importante de tudo é a gente entregar nossas vidas realmente a Cristo, esperamos que para cada pessoa aqui também seja isso. Eu sei que aqui tem profissionais de vários tipos, tem mães, pais, empresários, militares,
Enfim, aqui eu tenho todo tipo de profissional, todo tipo de pessoa, acadêmicos. Mas entenda, irmãos, a grande troféu, a grande coroa que a gente precisa ter nessa vida é entregar nossas vidas a Cristo. E a gente, como Clube Estrela do Norte, fica muito feliz com o batismo aqui da Yasmin. E a Isabelle, como conselheira dela, vai entregar esse PIN. A Isabela, como conselheira, colocou o PIN de batismo e nós, como pais, estamos muito, muito felizes pela sua decisão, minha filha. Eu acho que Deus sabe o quanto nós oramos para que você pudesse andar no caminho do Senhor, e a nossa oração é contínua. E a Yasmin realizou os estudos bíblicos do Juntos, Projeto Juntos, que foi lançado aqui na igreja. Acho que a maioria de vocês sabe do que eu estou falando. E a gente concluiu os estudos bíblicos com ela, e por isso ela vai ganhar agora uma coroa. E no centro dessa coroa tem um coração que representa o que ela acabou de fazer aqui, que é entregar o coração a Jesus. Então, a nossa oração é que você continue sempre no caminho dele. Parabéns, então, a rainhazinha. Pode então agora, você pode agora sair, tá bom? Vai com Deus. Gostaria ainda de aproveitar para o encerramento desta magnífica cerimônia, que representa tanto para essa igreja, porque é o resultado do trabalho e o esforço dos irmãos para trazer mais filhos para Deus. Então hoje nós vemos aí, retratado aí, alguém que Deus escolheu também. Assim como Deus escolheu Davi. A Bíblia diz que Deus olha lá de cima e conhece os caminhos de cada ser humano aqui na terra. Conhece a vida de cada ser humano, a experiência que cada um está vivendo. A Bíblia, irmãos, escolhe por quê? Por que a Bíblia diz que Deus escolhe? Mas se Deus é um Deus que não faz a exceção de pessoas, como é que Ele escolhe uns e outros não? Você já parou para perguntar isso? Já questionou isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Ele escolhe um e não escolhe o outro? Irmão, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de comportamento. Ele faz acepção de comportamento. E qual que é o comportamento? É aquele que indica se a pessoa o busca ou não. E essa diferença, irmão, de Davi foi essa. Porque Davi, desde pequenininho, que ele buscava a Deus. O coração dele foi tomado pela graça e pela presença de Deus. Isso tornou ele, fez dele o homem de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O que é que nós mais almejamos, irmão, nessa vida? É ser homens e mulheres segundo o coração de homens e mulheres, ou homens e mulheres segundo o coração de Deus? Então, que essa experiência se repita na sua vida e também na minha vida. E se você, aí onde você está, se você planeja ou tem esse desejo, esse sonho de ser a pessoa segundo o coração de Deus, você vai ver que é muito fácil isso. Basta que você o busque. Basta que você o deseje, que você o procure. Que você não se volte para os ídolos. Davi nunca buscou ídolo nenhum. Ele permaneceu, irmãos, firme em todos os momentos, crendo e confiando em Deus. Eu quero agora orar por você. Baixe a sua cabeça para que nós possamos fazer isso agora.
Amado e glorioso Deus, nosso eterno Pai, nós não podemos cessar de dar graças, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, generoso, amoroso. Conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas tem investido todo o poder, toda a autoridade do nome de Jesus Cristo para nos erguer, para nos levantar e para nos tornar filhos e filhas segundo o teu coração. Toma então os teus filhos aqui hoje, reveste a cada um deles e coloque esse sonho no coração de cada um deles. Pelos méritos do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém.